sobre essa questão de unção, olha, eu vou te dizer uma coisa, isso é individual. Essa coisa de unção é uma coisa que é de cada um. Cada um tem uma interpretação do que é unção. E também cabe destacar que as igrejas foram muito ensinadas, aqui uma barulheira aí, de uma maneira errada. Isso eu estou falando porque é o meu pensamento, porque eu estudei Bíblia. Outrora eu era como o Ricardo está falando aqui de unção. Ele vai dizer que a unção é falar que nem o Davi Miranda falava, ô glória! Ou fazer que nem a Lorena faz, ui! Sinto muito em dizer, isso não é unção. Isso é uma maneira de pregar, às vezes emotiva, às vezes uns trejeitos das pessoas mesmo. E isso foi vindo desde a época do movimento pentecostal. Quem não sabe, quem criou o pentecostalismo foi o William Seymour, da Rua Azusa, em 1906, porque tem que estudar a história para saber de onde que vem as coisas. Da onde que vem o pentecostal, da onde que vem o evangélico. A primeira igreja evangélica é a luterana. É a igreja do Martinho Lutero. Você se diz evangélico, mas não sabe qual é a primeira igreja evangélica. Ou não sabe, historicamente, aonde você está. Você diz pentecostal, mas não sabe de onde veio o pentecostalismo. O pentecostalismo não veio da IPDA, não veio de Davi Miranda, porque tem gente que é criada na IPDA, isso eu sei, por ter familiares e tal, porque eles acham que tudo veio ali. E pensam assim, que não tinha salvação antes da IPDA, só depois da IPDA. E quem não é da IPDA não é de Deus. Sendo que a IPDA é uma cópia de outras igrejas do passado, de outros movimentos do passado. Como eu estou dizendo, o IPDA usa o Pentecoste, ou pentecostalismo, ou ser pentecostal, porque tem a ver lá com a Rua Azusa de 1906, que tem a ver com a Assembleia de Deus, que veio para o Brasil em 1910, 1911, com a Congregação Cristã, que veio em 1909, 1910, e outras igrejas que vieram, que são as igrejas chamadas de primeira onda. Deus é Amor de segunda onda, junto com Quadrangular, que é pentecostal, junto com Brasil para Cristo, do Manuel de Melo. Lembrando que a igreja do Manuel de Melo é mais antiga, e a Quadrangular também, que a própria Deus é Amor. Me parece que a do de Melo é da década de 50. A Quadrangular também. São antes da IPDA. Outras pessoas também não entendem. Dizem que a IPDA é neopentecostal. A IPDA não é neopentecostal. Porque as neopentecostais são as igrejas de terceira onda, da terceira onda do pentecostalismo. A neopentecostal são depois da década de 70, finalzinho da década de 70, início da década de 80, como Internacional da Graça, Universal do Reino de Deus, Sai da Nossa Terra, a do Ageno Duque Plenitude, a Poder Mundial do Valdemir Santiago, por aí em diante. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Eles são pentecostais, são de variados tipos pentecostais. No entanto, todavia, o que está ocorrendo? As igrejas neopentecostais, elas estão, querendo ou não, influenciando as pentecostais de raiz, seja lá a Assembleia de Deus, que até influenciou praticamente, não sei a congregação cristã, mas também está na mesma. Já foi em muitas da segunda onda, e dentre elas agora está indo a IPDA, que é aí que tem uma série de aberrações. Tem algumas correções, como a frouxidão de uso e costumes, que por um lado até tem um ponto positivo. No entanto, todavia, tem uma série de coisas assim que não bate com o evangelho, como essa campanha do sal. Isso é neopentecostal, que a Igreja Universal faz e outras fazem. E tantas outras campanhas de objetos. Isso é só para atrair povo e dar dinheiro. E receber dinheiro. É a teologia da prosperidade ali inclusa. Quem trouxe a teologia da prosperidade foi os neopentecostais. Na verdade, ela já estava lá nos Estados Unidos na década de 1950, outros chegam a dizer que é desde 1920, 30, sei lá. No entanto, todavia, ela veio com força mesmo nas igrejas neopentecostais. E as igrejas pentecostais de raiz, não que elas não tivessem teologia da prosperidade. Muitas até tinham, só que esquivavam. E com o passar do tempo agora, elas vão mostrando que na realidade elas eram mais do mesmo. Então essa questão de unção não é essa tremedeira nessa falaçada. A unção, a Bíblia fala que os apóstolos ou Jesus foi ungido. A unção a pregar o evangelho com autoridade, como os apóstolos pregavam, para que ocorresse milagres e maravilhas, mas não era unção de não, isso aí foi algo que veio com o movimento pentecostal. Então, o falar dessa forma, isso não quer dizer unção, coisa nenhuma. O gritar, o soprar, o engolir o microfone, ficar como eu já vi muitos assim, comendo o microfone.
Isso aí não é unção de Deus, né? O pular, o plantar bananeira falando em língua estranha, esse reteté, isso aí não é unção, meus caras. Isso aí não é, não. Não. A unção é outra coisa. A unção para curar enfermo. Como chamam os presbíteros, unja e ora, cura em nome do Senhor Jesus. Ou a unção no sentido espiritual, não sendo literal, do azeite, de que a pessoa prega a palavra ou ora e milagres aconteçam. Isso é unção. Às vezes a pessoa é tímida, fala lá 2, 3 palavras, mas porque tem Deus na vida, acontece o milagre. Ela é ungida. Outra coisa, sobre essa questão de unção, no passado, por conta da ignorância, e eu vivenciei isso, se pregava muito, não toqueis nos ungidos do Senhor como se fosse os ungidos do Senhor, só os pregadores do Evangelho. Mentira! Todos aqueles que aceitaram a Jesus, a Bíblia é clara e é fato em dizer, são ungidos pelo Senhor. João fala isso. O próprio João também vai falar em Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele fala que Deus ungiu a cada um como rei e sacerdote. Cada um que é do Senhor. O rei era ungido. O sacerdote era ungido. Com a unção simbólica. Não é derramar azeite sobre a cabeça, ela está ungido. Não. É uma unção simbólica, espiritual, de autoridade, de poder, de dons, de bênçãos espirituais que a pessoa tem que buscar. Às vezes o homem não dá a mínima para aquela pessoa e aquela pessoa é de Deus. Às vezes, dentro da igreja, ninguém dá a mínima para aquela pessoa, não tem autoridade, mas ela é mais santificada da igreja. Às vezes, é que tem mais discernimento, mais o Espírito de Deus. Diferente dos santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus ficam aí pregando, criando um personagem, passando a ser santo que não são, por trás do pano, faz cada atrocidade, chega até copular atrás ou em cima de púlpitos, como tem casos por aí. Quando você em Deus deposita sua fé,